Pode iniciar? Vamos dar início ao estudo da noite. Como a gente não trouxe a palavra de vida eterna, nós vamos trabalhar a humildade na colocação do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala da paciência lá e agora ele fala da humildade também. Então nós vamos pegar a humildade sobre a ótica do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 7. Nós estamos trabalhando o livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 1, quando o amigo espiritual fala de algumas virtudes que o médium ele deveria ter essa comunicação com o mundo espiritual, e aí ele vai falando das capacidades que o médium ele apresentava, e entre os campos que ele acha que é necessário para essa interação com o mundo espiritual, ele usou a paciência entre algumas delas e a humildade. Então, nós estamos estudando a humildade. Então, vamos lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Orgulho e humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco. Meus caros amigos, venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, olha que ele não está falando assim, aos pobres espíritos, ele estava falando dos espíritos que habitavam a terra. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus atribui a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos concede de podermos ajudar aos vossos aprimoramentos. Que o Espírito Santo me esclareça e me ajude a tomar minha palavra compreensível e me dê a graça de colocá-lo ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis aflitos e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer essa luz brilhar aos vossos olhos. A gente começa, aí agora nos interessa muito. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados poucos são seguidos. Só um detalhe. Quando ele coloca que a humildade é uma virtude muito esquecida, ele está dizendo em que sentido? Por que a humildade é uma coisa muito esquecida por nós? Por que ele faz essa colocação? Não é que na Bíblia Deus enviou vários profetas para falar sobre humildade, Jesus, e depois a gente escutou, depois esqueceu? Não? Eu posso até ir por esse caminho, e ele é interessante. Se ao longo do tempo, né, as reencarnações, muitos profetas vieram para falar de humildade. Eles vieram para falar. Eles vieram para ensinar. Para ensinar eu tenho que falar. Eu uso a palavra para que haja uma linha de entendimento. Por que a gente esquece? Não pratica. Hã? Não pratica. Porque nós não Praticando. compreendemos. Tudo que cai na linha do entendimento, e aí a gente volta de novo para o entendimento, ele tende a ser esquecido, porque o entendimento é aquilo que não tem. Falta o que no entendimento? Compreensão? Experimentação. Falta a experimentação. Por que falta a experimentação? Ela não está sedimentada em nós. Ela é algo que é dito, que é falado. E tudo que é falado, mas não compreendido, vai tender a ir para a linha do esquecimento, pela falta da compreensão daquilo e pela falta de maturidade ou de experimentação em torno disso. Ele vai e continua. A humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Só para perguntar de novo, você falou que é esquecida porque a gente lembrava, mas... É porque já foi dito, mas ela não foi experienciada. Porque quando você tem uma experiência, quando você é experimentado em uma virtude, muito difícil que você esqueça.
quando ele está sedimentado em nós, ele vira o quê? O que a virtude vira? Prática, né? Hábito. Até. Beleza? Ela vira um hábito. É hábito em nós, humildade? Não. Por isso que ela está na linha do esquecimento, porque ela não é, ela é falada. É porque a humildade, como a paciência, ela não é uma virtude. Ela é um conjunto de coisas. Então faz com que a gente, pela falta de experimentação com isso, gera para nós uma limitação em tentar compreender e exercitar. Eu posso tentar exercitar, mas se eu exercito algo que eu não estou compreendendo, como é que aquilo sai? Sai de que maneira? Superficial. Por exemplo, eu posso entender ou acreditar que falar baixo é uma coisa muito simples. Que eu sou educado. Isso é verdade? Não. Então, se eu fizer isso, vai parecer uma superficialidade e vai demonstrar muito mais a minha tendência a falar baixo, para mostrar algo muito mais, porque o superficial ele quer mostrar, ele não é, entende? Aí eu estou tentando mostrar uma coisa que ele fica na superficialidade. O que é superficial não toca. Lembra da colocação do Paulo? Se você tiver, tentar ter humildade, mas não tiver amor, o som o processo ele vai ocorrer, ninguém sente. Porque ele não é verdadeiro, ele não é autêntico, ele não tem, por exemplo, imagina o Emmanuel com o Cristo. Quando o Cristo passa por ele, ele ajoelha no chão. O que faz ele ajoelhar? Olha a força magnética que tinha um ser como Jesus. Não é só pelo magnetismo, porque o Cristo já conhecia ele. Ele conhecia o Cristo, mas ele não lembrava. Investido da condição de um senador, tamponado pela matéria física, ele não lembrava do Cristo. Mas o que fez ele abaixar para o Cristo é porque ele já conhecia o Cristo. Tá claro? Ele já tinha passado pelo Cristo em algum momento, porque senão... Uma experiência. Uma experiência extraordinária. E na hora que a consciência dele volta, ele questiona: quem é esse cara? Quem é esse mendigo? Como é que um senador romano ajoelha para um... O inconsciente dele, que representa o espírito, já conhecia. Então, é uma... Da hora. Natural. Da hora. Quem Paulo de Tarso, todos eles já conheciam o Cristo. Quando ele vê o Cristo aparece para ele perguntando: Saulo, Saulo, porque me persegues, ele cai. Mas por que ele cai? Ele tem um reconhecimento, ele tem alguma... o ser espiritual sabe quem é ele, mas o ser tamponado materialmente não sabe, não lembra. É uma novidade. Aí entra em choque, é um estado de choque interno muito grande. Porque o que predomina em nós é o inconsciente, não é a consciência. Só que enquanto reencarnado na Terra, tamponado pela matéria, o inconsciente é inconsciente. Entende como a coisa é complexa? Nós somos inconscientes até que eu sou inconsciente quando eu não percebo. Porque quando eu perceber... A consciência de que a gente é inconsciente, é isso? Eu quero dizer que, imagina, Rodrigo Ismael, nós estamos aqui, estoura uma bomba, falecemos todos imediatamente aqui agora. Se a gente falecer aqui agora, o que vai acontecer com a gente? Aprendi a gente continuar aqui. Continuar estudando. Só que na hora que sai, nós estamos estudando, na hora que sair lá fora, é diferente. Porque a realidade vai sofrer uma mudança aí. Aí nós vamos começar a questionar a realidade. Até que a gente entenda que explodiu uma bomba ali, todos nós falecemos. Porque agora muda tudo. E aí eu vou começar a lidar com um desconhecido que para nós agora passou a ser, de uma forma ou de outra, conhecido. E aquilo que para a maioria das pessoas
é desconhecido, o que eu estou conhecendo continua desconhecido para eles. Quem está na inconsciência agora? Quem está na consciência, quem está na inconsciência? Entendeu a confusão? Desenvolveu uma linha de percepção que nos torna mais consciente, enquanto a inconsciência permanece inconsciente, que é o todo. Quem está lá na Terra ainda continua completamente consciente. Então eu começo a desenvolver um nível de consciência que na inconsciência do outro eu também era inconsciente. São os níveis. Entenderam isso? Mas em relação ao que está para além de mim, eu continuo inconsciente. Qual predomina? É uma loucura, meu amigo. O consciente e o inconsciente é relativo, né? Quer dizer, Muito. Muito relativo. Nosso estado de consciência enquanto inconsciência está no paradigma que nós vivemos. Os paradigmas, aquilo que a gente acredita tem um predomínio sobre o nosso estado. Nossa esfera de vibração. Muda esse campo um pouco, muda tudo. Como é que é a fala lá do Cristo? Onde está seu tesouro, no seu coração, né? Isso aí, basicamente, o tempo inteiro a gente convive com pessoas que eu acho que está inconsciente, mas está está bem consciente, não vamos dizer completamente, bem consciente. Alguns que eu acho que estão muito conscientes, estão completamente inconscientes. Imagina os espíritos que andam com a gente. Real, né? Imagina espíritos que andam com a gente no nível um pouco melhor, não no nível comum, igual o nosso. Nós falamos de consciência, para ele que está ali numa esfera de uma compreensão mais ampla, eu estou falando de consciência e ele tem certeza que eu estou como? Completamente. Só que ele não julga porque ele sabe que na esfera onde ele está, que é uma linha de consciência na inconsciência que eu estou, ele é inconsciente a uma outra esfera. Entenderam? Então eu não sei nada, ele sabe mais do que eu, mas não sabe nada em relação a quem sabe mais do que ele. E tudo é momento. E é esse campo mental, nós estamos nele o tempo todo. E tudo é momento, um determinado momento, algo vai me fazer ter mais consciência ou ter consciência, e assim vai, né? O grande problema é quando eu estou nessa esfera do mundo espiritual, tentando viver a Terra. Porque se eu estou na esfera do mundo espiritual, que cabe à minha linha evolutiva, no livro Pensamento de Vida, eu mando falar assim, deixa eu ver se eu lembro a colocação dele. A mente é um campo a mente é um campo de espectro onde o conhecimento adquirido nos permite operar. O conhecimento adquirido, ele me permite operar, mas aquilo que eu não adquiri, eu sou inconsciente a ele. Ninguém dá passos além do que ele é capaz de abarcar em relação ao nível da consciência dele. Passou do nível da consciência dele, você não tem ação sobre aquilo. Nos tornamos inconscientes a esse estado. Isso é da evolução, ela faz parte dele. Mas eu entendo que a linha de esquecimento é porque o conceito humildade ainda não é compreendido conosco, no nível da experimentação. Nós falamos da humildade, mas não sabemos direito o que ela é. Assim como falamos da paciência, não sabíamos direito o que ela é. Quando a gente começa a desmembrar a paciência, começou a dar noção para a gente do tanto de coisa que ela revela e que nós estamos longe delas ainda. Isso é o sentir ou o desconhecer realmente? Essa é a linha da ignorância que nos encontramos. Nós somos pessoas que ignoram uma série de... Nós ignoramos o sentido profundo de uma essência. Mas é por causa da nossa limitação de percepção nesse momento? Ou... Pode ser, e pode ser pela limitação do conhecimento. E às vezes até uma influência do próprio ego, né? Que não me deixa avançar ou que eu não quero avançar. Qual que é a influência do ego nesse sentido? Qual é o nome que dá para a influência do ego que inibe a pessoa de enxergar? Orgulho. Orgulho. Só que daqui a pouco nós vamos para ele.
Porque para entender essas virtudes, eu tenho que entender o desequilíbrio dela, porque o desequilíbrio nós estamos acostumados. Nós exercitamos ele o tempo todo. E as virtudes, por ser uma coisa muito sutil, muito difícil de verbalização, porque ela não é uma verbalização, ela é um conjunto de coisas. Ela é como se eu falasse assim, a educação não é só eu cumprimentar uma pessoa e dar um bom dia, uma boa tarde. Um bom dia, eu entendo que é o dia, não uma manhã. O dia. E o dia inicia que hora e termina que hora. Entendeu a extensão desse campo? Nós não fazemos isso. A gente dá bom dia no momento. Você está dando bom dia para a pessoa para aquele instante. Ele não tem um contexto de instante. Por causa da nossa superficialidade. Nós não enxergamos. Nós não vivemos o dia no dia. Nós vivemos o dia a cada minuto. Nós ficamos presos à hora. Nós somos seres atemporais. Eu não posso estar preso à hora. Eu posso estar preso à hora respeitando os condicionamentos, porque nós precisamos dele. Nós temos que trabalhar, nós temos que dormir, então eu tenho que seguir essa linha, mas eu tenho que viver atemporal ao mesmo tempo, porque se eu viver muito só no tempo, daqui a pouco, o que acontece? Passou o tempo, acabou. Desencarno e volto para a atemporalidade. Porque aí a temporalidade, ela pode sofrer uma distorção psíquica. Porque se eu sofrer uma distorção psíquica, eu posso entrar num terreno da loucura. Porque eu posso querer trabalhar o tempo condicionado enquanto eu estava reencarnado na Terra, mas ele agora não é o mesmo para quem já desencarnou. Porque mundo espiritual e mundo físico são realidades completamente diferentes. Elas se interconectam, mas elas são diferentes, elas não têm o mesmo. A minha postura aqui na Terra não pode ser a mesma no mundo espiritual. Os meus conceitos aqui na Terra não são os mesmos conceitos no mundo espiritual. As minhas posses na Terra não são as posses do mundo espiritual. Entende como tudo altera? Mas a gente precisa de uma referência e a gente se apega às referências. As referências, elas são muito fortes em torno de nós porque elas dão a noção de quem nós estamos, não de quem nós somos. Mas ela caracteriza quem eu estou. E quando eu chego no mundo espiritual, eu estou como? Qual que é a referência agora? Não sei. Aqui nós temos identificações, identidade. Mundo espiritual, eu não sei qual é a identificação que eu vou ter, nem sei qual é a identidade eu tenho, já que eu tenho várias. A gente nem sabe o nosso padrão vibratório, né? Vai descobrir depois. Vai descobrir lá. Aí que é o grande... Que é o cuidado da mente, porque nesse contexto, André Luiz, nas regiões umbralinas, ele não sabia a noção do tempo. Ele só percebeu ao longo do tempo que ele não enxergava, que ele tinha fome, frio, sede, ele escutava vozes, mas ele não prestava atenção nas vozes. Porque se ele prestasse de fato atenção nas vozes, o que ele passaria a perceber? Diferença de realidade. A realidade onde ele estava, ele não via ela, ele estava preso na mente dele. Ele não escutava vozes, as vozes falavam com ele. Os espíritos viam ele não via os espíritos. Porque se ele visse os espíritos falando com ele, o que ele ia... Descobrir quem está desencarnado. Era uma realidade que ele desconhecia. É o índio vendo o mar e não vendo o barco, o navio chegando, porque ele não conhecia o que era aquilo. Até ele não conhecer, porque depois que ele conheceu, acabou. Não enxergar, o André Luiz não enxergava, ele escutava, ele via carantonhas, não tem uma colocação lá no livro? É como se chegasse alguém perto do Rodrigo e gerasse uma silhueta aqui, alguém falando, mas você não está vendo ele. Porque se ele visse, ele ia ver a realidade, ele ia falar, gente, que monte de gente é essa? Pessoas estranhas, deformadas, gritando. Não via isso. Agora, quem está ali no mundo espiritual está vendo tudo, está vendo ele na loucura dele, os outros na loucura deles, um comunicando com o outro, mas sem uma consciência clara da comunicação, porque estavam presos aos estados da mente.
Mundo espiritual. O mundo espiritual é um grande desafio. Então vamos voltar lá no humildade. Humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. E, no entanto, podeis ser caridosos para com o vosso próximo sem a humildade? É preciso a gente lembrar, eu vou lembrar porque a gente vai ter que resgatar algumas experiências que nós já tivemos aqui na leitura com os Espíritos, porque nós estamos no Missionário da Luz e começou a gravação agora. Nós já estudamos os Mensageiros e outros livros, o Evangelho, isso não vai importar. Mas eu vou ter que resgatar algumas coisas para as pessoas entenderem. Aí eu vou entrar um pouco na caridade que ele coloca. Eu preciso entender, quando o Espírito fala assim, pode existir caridade sem humildade? Primeiro, eu não sei o que é humildade. Mas a caridade, ela começa a fazer um sentido diferente para nós. Aí a pergunta é, para relembrar, o que é caridade? O Emmanuel fala que é o amor em movimento, mas essa expressão de amor para nós é complexa para entender, né? Movimento a gente até entende, que é só conhecermos o movimento. Mas a caridade, ela tem uma... A caridade, porque é exatamente isso também, caridade não é uma coisa, ela é uma multiplicidade de situações que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Mas ela tem um fator muito importante, que sem esses fatores, caridade não existiria. O que seria caridade, teoricamente? Um dos fatores é a boa vontade, a vontade. A caridade, ela tem que ter uma coisa basilar, ela é básica, ela tem que ter uma coisa basilar. A coisa basilar dela chama-se caridade. Caridade, o que ela tem que ter? Toda caridade tem que ter um fenômeno nele. Qual que é a característica da caridade? Para ser caridade tem que ter o quê? Ela é básico. O que tem que ter? Uma ação no bem ou benéfico? O que é a ação no bem? Humildade. Hã? Humildade. Mas o que é isso? Por exemplo, por que eu vejo a caridade, quando é que eu vejo uma caridade ocorrendo? Quando alguém necessita de algo, alguma coisa assim. Quando existe uma necessidade. Troca. Tá. Tá certo? Tem que haver algum tipo de troca. Que troca? Alguém dá algo para alguém. Tem que dar. É uma doação. Doação pode ser doação de tempo. Tudo é doação. Tem que ter esse mecanismo aqui. Não é troca material. Né? Não é... A materialização da troca, ela pode ocorrer de várias maneiras. Tempo, coisas, objeto, escuta, comunicação, porque a comunicação é uma troca. Tá certo? Então, a caridade, a base dela eu usei o termo troca, mas ela tem que ter, porque eu não acho um termo para isso. Qual que é o termo que poderia ser substituído por troca, que envolve duas pessoas ou mais? Seria uma interação, não? Uma interação, uma espécie de interação. Ela é uma espécie de interação, mas ela não é só interação. Ela não é só interação, porque ela é interação, mas no campo da caridade seria algo da interação muito profundo, muito sutil. Porque se eu só olhar a interação, eu posso não ver a caridade. Entende isso ou não? Porque quando ele deixa de ser sutil, é que nas linhas da interação pode haver bajulação. Bajulação não é caridade. Pode haver compensação. Compensação não é caridade. Interesse. Entendeu? Tem a interação, mas não tem algo de doação. Porque se eu doar interessado na sustentação do meu ego, isso é caridade? Não, isso é qualquer coisa menos caridade. Então, alguns termos se tornam muito difíceis
Porque ele é um elemento, por isso que eu usei troca, ele afeta esse lado e afeta esse lado. Mas é difícil de achar um termo claro para isso. Mas deu para entender? Definir, não tem jeito de definir esse campo. Esse campo, para definir, ele ficou muito complexo. Mas, ok, qual é a base da caridade? Ela é isso, troca, ela tem que ter alguma coisa da doação, alguém doa. Quem doa? Os dois. Não. Quem doa é o espírito mais evoluído. No campo da doação, quem doa é um ser sempre mais evoluído. Onde que ele está? Onde está o ser mais evoluído? No mundo espiritual. No mundo espiritual. Se ele está no mundo espiritual, ele está em qual campo? Da consciência. Da inconsciência. Peraí, da inconsciência relativa ao espaço dele. Porque nós estamos vendo o espírito que está atuando? Não, ele se tornou inconsciente para mim. Ele é a caridade, porque ele é da ordem inconsciente. Você não ajuda uma pessoa com a consciência que tem um espírito ajudando ele. A gente sabe disso teoricamente. Você explicou isso no outro livro. Tá claro? Agora que eu lembrando. Se eu não estou vendo ele está em qual estado para mim? Inconsciente. Mas a inconsciência que é ele não é inconsciente, ele é, na verdade, a consciência da minha mente. Porque é ele que chega para mim e fala assim, Urquiza, tem uma pessoa lá fora. Você já reparou que ele está precisando? Quando ele está falando com o Urquiza que tem uma pessoa lá fora precisando, quem que está com aquela pessoa lá fora precisando? Ele está lá com o cara assim, fica tranquilo que eu vou chegar até você, fica tranquilo porque vai vir ajuda, a ajuda que você está precisando vai chegar. Naquele contexto, quando ele está conversando com a pessoa necessitada, ele faz qual papel? Como é que ele chama nesse momento? Quando ele fala assim, a ajuda vai chegar. Quem é ele? Caridade. Esperança. Ah, tá. É uma virtude? Pertence ali da caridade. E a esperança esbarra no outro campo. Qual que é o campo que a esperança esbarra? Fé. Porque a fé move montanha. E a virtude, a consciência necessitada, ela é necessitada porque ela vivia a abundância. Onde que tem abundância? Onde que a abundância ela ocorre? Abundância de quê? A abundância. Abundância de quê que você quer dizer? Qualquer coisa. Onde que nós temos abundância das coisas? No acesso? Deus é abundância. Abundância de amor, você quer dizer? Em tudo. Existe abundância. Mundo espiritual. O mundo espiritual superior é abundante em relação às nossas deficiências. Só que nós percebemos? Não. Mas quando, olha como é que é abundante. O cara está num leito de dor, o cara está dentro do hospital, corpo em chagas, muito sofrimento, desencarna. Quando ele desencarnar, com aquelas chagas, ele leva a chaga para o mundo espiritual? Não. Porque a chaga ficou onde? No corpo. O corpo era a linha deficiente. E o corpo ele era deficiente porque a Terra é deficiente ainda nos aspectos políticos, saúde, interesses, ok? A Terra ela tem uma série de campos desequilibrados que precisam modificar, porque a Terra é mundo espiritual. Tá claro isso? Que nós vivemos um mundo espiritual chamado Terra. Mas que os interesses da Terra não tem muito...
os interesses da terra ainda é muito materialista e individualista, cego. E o mundo espiritual é uma proposta para modificar, o mundo espiritual fora da matéria é uma proposta para modificar essa realidade, porque se modifica essa realidade, muda tudo. Chama-se evolução. Nós criamos uma linha evolutiva fora do normal. A abundância está no mundo espiritual, porque quando a pessoa que estava com a chaga, ela sai do mundo material e é recolhida num hospital, no mundo espiritual, qual é a dor que ele tem agora? Qual é a dor que ele carrega? Saudade. Impressões. Impressão é o quê? O que é uma impressão? Você está sentado, você tem a impressão da cadeira? Tem. Mas a cadeira está dentro de você ou fora de você? Fora. A cadeira fora faz você ter impressões no corpo. Ela te afeta negativamente? Não. Uma impressão, ela não ocorre negativamente, mas se a mente estiver descontrolada, o que ela acontece? O que acontece com a impressão dele? O que ela gera? Desequilíbrio. Dor e sofrimento. Então a mente chega doente ao mundo espiritual, mas o corpo dele agora não é doente. Não é que o corpo espiritual não possa adoecer, ele também adoece. Não é matéria, mas ele não morre. E para que as doenças do estado mental não prejudiquem muito o ser no mundo espiritual, porque ele precisa evoluir, se ele demora muito psicamente a se restabelecer sobre as impressões da mente dele, é necessário a reencarnação. Porque conforme o transtorno psíquico que o ser espiritual ele esteja, ele pode gerar muitos danos no corpo espiritual. Para cessar as linhas dos danos, ele sofre um processo chamado choque anímico no corpo. Reencarnação. Porque ela tampou naquilo. Aí eu vou nascer com uma matéria que apresenta um tamponamento e deficiência. Determinadas doenças que decorrentes do desacerto mental que eu esteja nele. Mas foi uma forma do mundo espiritual barrar as loucuras mentais no mundo espiritual. Entenderam isso, gente? Porque se a pessoa entrar numa linha de muita alteração psíquica no mundo espiritual, ele perde forma. E as formas foram conquistadas ao longo dos milênios através da evolução. Não é que ele perde, ele deforma, ele vai deformando. Uma das formas mais deformadas do mundo espiritual, do corpo espiritual, dá-se o nome de ovoide, que é o campo material, a forma materializada que é unicelular. Ela tem uma estrutura. E ele não pode ultrapassar esse limite porque ele não sabe o que é ela para além desse campo. Porque ele está lidando com princípios inteligentes. Qual que é a forma do princípio inteligente? Nenhum. Tá claro? Então o ovoide no movimento terreno é o elemento mais simples conhecido no campo material das estruturas básicas das estruturas que nós chamamos de corpo. Porque para além dele é só coisa mental. Aí nós estamos falando que se ultrapassar esse campo, não pode estar na Terra, tem que estar em outras esferas. Que nós já passamos na evolução e que nós não temos conhecimento. São os elos perdidos da evolução. Tranquilo? Então os estados da mente nesse campo, eles são algo extraordinário. Aí vamos lá, aí o Espírito continua. Não, pois esse sentimento, antes de eu continuar aqui. Respondemos a caridade? É muito difícil, muito complicado. A caridade, ela vem então dos seres evoluídos, superiores. Eles são a caridade porque eles são as virtudes que nós não possuímos ainda. E eles trabalham com várias pessoas. Várias. Eles trabalham em qualquer lugar. Porque, por exemplo, nós estávamos sentados lá embaixo. Chegou um cara lá. Não, ele está fazendo. Aqui. Um cara lá fora. Acho que ele está precisando
comeu alguma coisa, tomou alguma coisa. Aí tinha um lá embaixo, pegou o pão, trouxe para ele, trouxe tudo que ele estava sentado lá. Foi avisado? Foi avisado, alguém avisou. O Espírito trabalhou nessa pessoa para ir lá. É isso? Caridade? Caridade. Imagina o Espírito aparecendo para o José e falar para ele que a Maria está grávida. O José? E o José aceitou. Qual que é o nome que dá para aquilo? O que o José apresentou na hora que o Espírito aparece para ele? Humildade. Humildade. Um dos aspectos da humildade está presente. Mas não sei. Porque se fôssemos nós, Não aceitava. não, o orgulho, na hora o orgulho apareceria, negaríamos a realidade espiritual e ainda desconfiaria da mulher. Tá certo? Entendeu isso? Porque o orgulho ele não deixa. Como é que é isso? A humildade é um instrumento de sintonia com os espíritos. Sintonia. Ele envolve, meu amigo. Sintonia com os espíritos evoluídos. Nossa. Humildade é sintonia. Sintonia mental. Humildade esbarra no que o Espírito, no Missionários da Luz, ele faz a colocação dos fatores que levam ao desenvolvimento das virtudes. Sintonia. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas sintonizar requer. O que a sintonia ela precisa? Experimentação. Harmonia. Você tem que ter harmonia. Sem harmonia, não tem sintonia. Você tem que harmonizar. Porque uma mente preocupada, ela não consegue. Uma mente tumultuada, ela não consegue vibrar em campos superiores. Quando nós estamos entristecidos, magoados, chateados, nosso estado vibratório vai para onde? Vai lá para baixo. Se é que tem embaixo e em cima, né? Mas vibratoriamente não é a mesma coisa de um estado equilibrado, porque o estado equilibrado emite luz, o estado desequilibrado não tem luz. Ele é ausência de luz, ele é tamponado pelas trevas. Treva é escuridão, é sombra. Então nós emitimos sombra. Nós não emitimos só luz. Quando eu estou nervoso, xingando, eu estou em qual estado? As trevas. Trevoso. Mudei, sai da luz. Quando eu acalmo, eu entro na luz de novo. Porque são estados vibratórios muito diferentes. Estado vibratório, ele pode afetar fisicamente uma estrutura, dando doença, mas a luz da saúde, porque não tem como luz trazer doença. Luz traz equilíbrio. E o nosso estado, ele oscila muito entre um campo e outro. Então, basicamente, quando a gente adoece, é porque a gente está mais em trevas do que em luz, né? Por várias razões, né? Ou nós adoecemos porque nós estamos em trevas, ou porque nós estamos vivendo a treva. Parece que eu tenho luz, mas o meu estado externo, ele está alimentando de forças deletérias, ele está alimentando de forças que não são adequadas ao equilíbrio. Então eu vou adoecer. Isso depende de você. Sair disso. Depende da sintonia. Depende, porque Lampejos de consciência, né? Não é consciência, mas lampejo de consciência. é que nessas áreas, né, vibratórias, eu tenho a impressão que a ação espiritual superior, ela tenta nos tirar dela, mas ele não pode ferir o livre-arbítrio. Então, eles tentam tirar sem forçar a minha mudança. Então, eles têm que chegar sutilmente. Eles não podem chegar, eles não podem gerar como se desse um abraço, né? Fosse abraçar aquilo, porque a carga vibratória ela está tão desequilibrada que o espírito ele não consegue essa linha de aproximação.
Ele até consegue, mas se ele conseguir, ele força. Ele não pode fazer isso. Então, basicamente, eles ficam fazendo com que surjam o que eu percebo situações que vão me proporcionar ter mais consciência, para sair dessa... O problema da luz na treva é que a luz revela doença. Uhum. E a treva, quando não enxerga a luz, ela não percebe que está doente. Para ela não tem doença. Entendeu? Por isso que os espíritos não forçam, porque se ele força uma situação, ele causa uma grande deformidade na pessoa. E ela não enxerga mais, porque a luz, quando ela está muito forte, o que ela faz com a nossa visão? Cega. Eu não vejo. Porque ela está num padrão que eu não estou nele. Então eu não consigo ter interação com ela. Pois é, só depende da pessoa para sair disso. Mesmo dos espíritos. Só depende da pessoa. Não. Depende da circunstância. Porque a circunstância é quem faz com que nós venhamos a perceber. O Ismael, o Urquiza, Tadeu, Rodriguinho, Cláudio, só cresce no movimento de fora para dentro, nunca de dentro para fora. As conquistas são de dentro para fora, que permitem a escolha, mas o movimento de crescimento está sempre fora dentro. Significa que para mim a linha de crescimento tem que ter circunstâncias que permitam para que eu enxergue. Entende que depende de mim, mas depende mais da circunstância? Só que eu não vejo a circunstância. Se eu não vejo a circunstância porque eu estou cego, é aquele que não enxerga, aquele que não escuta, não tem a passagem do Evangelho. Se eu estiver cego e não estou escutando, eu tenho um sentido que ele está praticamente anulado. Porque ele está adoecido. O cara está alcoolizado, mas ele está tão alcoolizado que ele continua bebendo. Por que ele continua bebendo? Porque ele já não sente. Ele não percebe mais. Além de não perceber, ele deixou de sentir. Por isso que a pessoa ultrapassa os limites, cai no chão, quando ele acorda, ele sabe onde está. Isso aí está ligado diretamente ou indiretamente à questão da vigilância? Sim, nos níveis da consciência. Imprudência nos níveis da inconsciência. Esse é o problema, consciência. Né? Vamos lá. Não. Pois esse sentimento nivela os homens. Então, uma das características da humildade qual que é? Nivelar. Nivelar, o Rodrigo usou um termo, qual foi o termo que você usou para humildade? Não era sintonia. Interação. Não, ele usou um termo ainda. Sintonia. Muito próximo da sintonia. Ok. Quando a gente nivelar, é a capacidade de... quando está nivelado, quando uma situação ela está nivelada, significa que ela está como? Equilíbrio? No mesmo... Igual, ela tem uma linha de igualdade. Não existe igualdade. Vocês entendem que não existe igualdade? Nas leis divinas, não existe igualdade. Por quê? Cada um dá uma sua... Porque cada um é uma individualidade. Então não existe igualdade. Mas, apesar de não haver igualdade, porque não existe alguém igual ao Ismael, não existe alguém igual ao Rodrigo, não existe ninguém igual ao Urquiza, Tadeu, Claudinho, não existe. E quem está participando, não tem ninguém igual a nós. Mas, apesar da nossa individualidade,
o que nós carregamos é passível de entender? Então, por exemplo, sorrir. Dá para entender o que é sorrir? Por que nós entendemos? Porque todo mundo, de uma certa forma ou de outra, sorri. O que nos identifica. Quando eu crio uma linha de identificação a um fenômeno chamado sorriso, ela nos igualou. No sentido da linha interpretativa. Porque quando você está triste, dá para eu entender a sua tristeza, porque eu tenho também tristeza. Mas não tem como eu comparar a minha tristeza com a sua. Mas porque eu sei o que é tristeza e vejo a tristeza, ela nos nivela, ela nos iguala. Nas linhas do entendimento. Ela não pode ultrapassar a linha de entendimento, porque para a linha do entendimento ser ultrapassada, caímos na individualidade. Mas nas linhas do entendimento. Nas linhas do entendimento, nós sabemos o que é carinho. Mas a mão de uma pessoa tem o mesmo peso da outra? Não. Entenderam? Tem uma passagem, acho que está no Evangelho, do gatinho, do felino ou do gatinho, que a mãe lambe ele vai e passa a unha na face da mãe, arranha a face dela. Ela vai e morde os dedinhos dele para cortar a unha. Um felino. Entenderam? Então, na linha do entendimento, ela nos nivela, porque ela precisa da linha do entendimento. Mas se eu olhar em profundidade, não tem como nivelar. Porque aí nós caminhamos num processo chamado de evolução. Mas a vantagem da evolução é que quem tem, revela. Quem não tem, assimila. Só assimilamos aquilo que alguém nos dá. Ninguém assimila aquilo que não tem. Alguém nos dá. Alguém nos oferta. Então o Cristo ele trouxe uma linha de conhecimento muito profundo para todos nós. Quando ele traz a linha de conhecimento para todos nós entendemos. Porque a proposta nos nivela. O Cristo nos colocava igual a ele. Quem é superior nos faz entender ou achar que nós estamos no mesmo nível, somos capazes. E a gente tem... Ele sabe que nós somos capazes porque, no fundo, nós somos capazes. Só precisamos de quê? Entender e... De uma única coisa, chamada... O que os Espíritos esperam muito de nós? Boa vontade. Os Espíritos só esperam boa vontade, porque o resto, experimentação. Eu vou errar, eu vou aprender, entendeu? O aprendizado está no acerto e erro. Eu vou, e precisa de tempo, porque o tempo amadurece. Uma semente precisa de tempo, nós precisamos de tempo. Não existe a coisa pronta é só para nós, ansiosos. Nós somos seres ansiosos, tudo para ontem, tudo para... Não, o mundo espiritual não tem ansiedade, tem aprendizado. Ou eu aprendo, ou eu aprendo. Ou eu aprendo aprendendo, ou eu aprendo sofrendo. Uma pessoa falou uma coisa comigo uma vez que estava num lugar, foi uma forma tão profunda, mas eu nem sei se ela entendeu o que ela falou. Falou assim que a vida é tão singular, eu posso ir para lá, você ir para lá, ou Cris ir para lá, Cláudio ir para lá, amanhã não está junto, todo mundo lá na frente. Quer dizer, qualquer lugar que eu for, eu vou estar aprendendo. Eu tenho que ter um mínimo de... Não sei se nem se é boa vontade, tempo de aprender, ou percepção, não fugiu o termo exato agora. Mas a vida vai fazendo Eu tenho que dar abertura para aprender. Porque eu posso não estar aprendendo.
Mas eu chego um momento que eu acabo aprendendo que não, de tanto eu bater a cabeça na parede, não, isso aqui não está me dando o prazer, o carinho, a satisfação, exatamente o que eu quero. Eu tenho que buscar uma outra forma, automaticamente. Porque a vida está, como a casa do pai tem várias moradas, tem que ter vários caminhos, é natural isso. Sem dúvida. Gente, Tadeu, chegou alguém ali fora. Você quer olhar lá o que que é? Enquanto a gente vai continuar aqui. Nós temos que encerrar. Tá quase. Uma coisa, Então, ele está dizendo que o sentimento nivela o sentimento. Muito engraçado. Ele usa a humildade aqui nesse aspecto como sentimento. Humildade é sentimento? Ou ele é também sentimento? Eu não sei se ele usou o termo sentimento como o próprio termo sentimento ou essa impressão, esta sensação da humildade. Porque eu acho que ela é sentimento, mas ela é para além do sentimento, ela está além disso. O sentimento não é uma manifestação da humildade, né? Nós temos que entrar muito no entendimento do que é sentimento. Porque sentimento pode ser forma de sentir. Sentimento pode ser sensação. Entendeu? Como é que o modo de sentir e sensação parecem a mesma coisa? Não sei. Não sei se é. Eu tenho que avaliar muito profundamente isso. Porque modo de sentir, sentidos. E a sensação, ela pertence aos sentidos ou ela está para além dos sentidos? Entendeu a complexidade disso? Porque o ser espiritual, ele sente. Mas ele está preso nos sentidos? O Cristo sentiu alguém tocar a roupa dele? Então a roupa dele sente? Ou é o Cristo que sente? Entenderam? Se ele sentiu a roupa é roupa? É interessante a gente... Nem deve, né? Nessa questão do sentido Cristo aí, a gente tem um tipo de sentido que é similar, mas a gente não repara, não presta muita atenção. Se você vier com, por exemplo, desse, fechar o olho, você fecha. Você está sentindo uma coisa? Não, mas você está sentindo. Fisicamente não, mas você está sentindo. Né? Impressões, né? Nós temos muitas impressões. O Cristo teve essa impressão que alguém tocou. Eu não sei se ele teve a impressão. Eu acho que ele teve a certeza absoluta. Não, então se ele soubesse a nossa forma de falar, né? Impressão somos nós no mundo espiritual, meu amigo. Você sente fome, frio, dor de cabeça, São impressões. Aí chega um espírito e fala assim, não, meu filho, tem que equilibrar a mente. Você está sentindo essa dor, que sua mente está lá na terra. Você tem que ficar aqui. Respira. Toma um banho. Quando o André Luiz tomava banho lá no nosso lar, cada dia que ele tomava banho, ele ficava mais renovado. Ele ficava com o corpo mais novo. Então, ele podia tomar banho toda hora? Não, aquele banho ali é perigoso, né? Será que ele está renovando? Então, nós vamos colocar, porque a gente tem que acostumar com as mudanças. Porque modificar não é fácil. E provavelmente quando ele tomava o banho e ficava renovado, ele não percebia que ele estava mais novo, não. Mas quem está do lado dele provavelmente percebia na hora.
Já devia ter pensado assim, André Luiz já foi lá tomar banho, né? Cada hora que toma um banho sai mais novo, né? Então, é preciso que a gente entender, né, essas colocações, elas são muito profundas. É preciso avaliar. Mas ele usou ele faz uma colocação da humildade aqui como um campo de sentimento. Aí nós vamos voltar nele no próximo encontro, beleza? Temos que entender isso de forma muito profunda. Então nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, voltamos para ele no tema o orgulho e a humildade. Depois que a gente trabalhar a humildade, que aí ela fecha o ciclo da fala, eu quero ver se a gente trabalha o orgulho e a vaidade, que são aspectos que nós estamos dentro dele. Mas eu quero voltar lá no livro, porque nós vamos seguir a sequência dele. Tranquilo? Nós fechamos por hoje, nos falamos em breve, no próximo encontro.